Quando um homem com uma medalha de honra, cruzeiro, medalha de serviço, medalha de mérito e uma medalha de ouro, te diz que uma não é igual à outra, você para tudo o que está fazendo e escuta. No caso deste homem, ele nos diz que a Antártica não é o que conhecemos. Na verdade, a Antártica é um continente vivo, com pessoas que vivem nele há gerações. Se ele estiver certo, isso significa que tudo o que nosso governo nunca disse foi uma mentira. Eu sei que eles mentiram, mas essa mentira seria a maior de todas. E então, você começa a perceber que as mentiras não são o problema, mas o que eles estão escondendo na Antártica que os fez mentir em primeiro lugar. O almirante Richard E. Byrd foi um dos oficiais mais condecorados da Marinha Americana. Ele é a única pessoa na história que teve 3 paradas de homenagem na cidade de Nova York em 1926, 1927 e 1930, concedidas em sua honra. Ele também foi um dos apenas 4 oficiais militares americanos autorizados a usar uma medalha com sua própria imagem. Quando se trata de conquistas, reconhecimento e prêmios, não há ninguém como Richard E. Byrd. Mas pelo que ele foi mais conhecido foi por suas expedições. Ele explorou lugares que ninguém queria ir. Byrd sempre quis ser o primeiro em tudo. Era quase uma obsessão para ele, o que explica por que recebeu tantos prêmios por ser o primeiro e também o mais jovem almirante, aos 41 anos. Sua obsessão por ser o primeiro é também a razão pela qual ele não teve problemas em liderar expedições para a Antártica. Desde os primeiros anos de 1900 até os anos 2000, ele conduziu 5 viagens diferentes para o continente. As últimas 3 dessas viagens foram financiadas pelo governo americano, enquanto as 2 primeiras saíram de seu próprio bolso e de contribuições de alguns apoiadores. A primeira viagem de Byrd à Antártica aconteceu em 1928, com 2 navios e 3 aviões. Durante o verão foram realizadas expedições para fotografar e estudar as rochas, mantendo contato com o mundo exterior o tempo todo. Então, durante os verões de 1933 e 1934, Byrd realizou sua segunda viagem, trabalhando sozinho por 5 meses em uma base avançada, que era uma estação meteorológica. Foi nessa expedição que ele quase morreu, intoxicado por monóxido de carbono, ao usar um forno com pouco ar. Embora todas essas expedições fossem importantes e úteis, não eram essas que chamavam a atenção. As 2 primeiras ocorreram sem controvérsias, mas a terceira foi diferente, e estranhamente foi quando o governo começou a se envolver. De 1946 a 1947, Byrd liderou uma expedição chamada Operação High Jump, que se tornou uma base de pesquisa na Ross Ice Shelf, chamada Little America 4, na Antártica. Uma exploração de um continente que desafiava o homem, pois ele foi capaz de voar além dos limites do horizonte. A Segunda Guerra Mundial mostrou que os navios e aviões dos Estados Unidos não estavam preparados para o clima frio. Navios que operavam no Ártico frequentemente sofriam acidentes, e digo isso literalmente. Aviões vindos da Grã-Bretanha e até da Islândia caíram devido ao clima. Em resposta, os Estados Unidos criaram procedimentos para tornar mais fácil o uso de navios e aviões em condições árticas. Ao mesmo tempo, queriam testar se isso poderia ser feito de longa distância. A Operação High Jump foi criada para responder a essas questões. Uma força-tarefa naval iria para a Antártica como parte de um treinamento para testar a resistência dos equipamentos ao frio. Além disso, parte da missão seria mapear o território e satisfazer a curiosidade do Pentágono. E a melhor pessoa para esse trabalho era o experiente almirante Byrd. A operação foi tão bem sucedida que terminou antes do previsto. Graças a essa missão, navios e aviões foram preparados para operações no inverno nos anos seguintes, prontos para uma possível guerra com os soviéticos. O exemplo mais conhecido são os B-29, capazes de armas nucleares, que foram adaptados para voar no inverno, saindo do Alasca. Tudo o que contei até agora é a versão oficial do governo. Mas aqui é onde começaram as perguntas. Se era apenas uma missão, por que levar 14 navios, 33 aviões e cerca de 4.700 homens armados? Havia 2 cruzadores, 2 navios de apoio e um submarino de ataque, todos totalmente armados.
Isso parecia exagerado para apenas uma missão. Aparentemente, precisavam desse número para combater nazistas na Antártica. Em dezembro de 1938, Hitler já sabia que a guerra estava por vir. Então ele organizava tudo e buscava apoio de todas as frentes, inclusive de pessoas consideradas loucas por outros. Imagine estar à beira da guerra e enviar soldados para encontrar artefatos antigos que pudessem favorecer seus planos. Parece absurdo, não é? Mas para Hitler, não era. Tudo que pudesse ajudá-lo foi explorado, e ele se envolveu em múltiplas expedições. Uma dessas expedições foi lançada em 17 de dezembro de 1938, e o navio SIS Schwabenland foi enviado em uma missão secreta para a Antártica. A bordo estavam cientistas, engenheiros e membros da Sociedade Thule, um grupo ocultista alemão. A Sociedade Thule possuía muitas crenças, a maioria fortemente baseada no racismo, prejudicando qualquer pessoa diferente deles, especialmente os judeus. Mas uma crença específica era que existia uma raça de seres humanos chamada arianos, localizada em algum lugar profundo na Terra, e que a entrada para esse mundo ficava no Polo Sul. Portanto, a missão secreta de Hitler para o SS Schwabenland era encontrar um local para uma base subterrânea e localizar os arianos que supostamente viviam na Terra interna. Uma vez que se encontrassem, eles negociariam o acesso à tecnologia dessa raça para utilizá-la na próxima guerra. O navio chegou à costa da Antártica um mês depois, e nos meses seguintes mapearam centenas de milhares de quilômetros quadrados do continente. Cerca de 150 quilômetros a leste, o reconhecimento aéreo encontrou o que foi descrito como um oásis ártico, uma área de aproximadamente 300 quilômetros quadrados, livre de gelo, com água quente e até vegetação. Algo que não deveria existir. O oceano abaixo do oásis era aquecido por atividade geotérmica, mantendo a área relativamente quente. Esse local era ideal para uma base, especialmente para U-boats nazistas. Foi lá que os nazistas estabeleceram a famosa instalação subterrânea conhecida como Base 211. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Base 211 se tornou um complexo enorme, do tamanho de uma pequena cidade. Notando isso, o governo americano começou a se preocupar com o que acontecia na Antártica. O que significa, novamente, mantenha seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos. E a América aplicaria isso com a Operação High Jump. A Operação High Jump deveria durar 6 a 8 meses, mas como já mencionei, a missão foi interrompida precocemente. Ela durou apenas 40 dias e quase imediatamente todos foram evacuados. A explicação oficial foi que o inverno chegava cedo e o clima piorava. Mas fevereiro na Antártica é verão, o que não condiz com a justificativa. Lembre-se, eles foram lá para testar equipamentos contra o frio. Se a explicação oficial fosse verdadeira, o clima seria ideal para o teste. Foi aí que começaram a surgir teorias de conspiração. Algo aconteceu na Antártica que fez o enorme grupo retornar ao Sul-Nacionem rapidamente, provavelmente para reavaliar e reorganizar. Por muito tempo, ninguém sabia o que exatamente estavam reorganizando, até que um diário foi encontrado. Em um de seus voos de rotina, o almirante Byrd sobrevoava o Polo Sul e transmitia informações para o público americano pelo rádio, repassadas pelo navio. Era como ouvir seu apresentador favorito compartilhar experiências. No entanto, durante a transmissão, Byrd ficou incomunicável por quase 3 horas. Ninguém sabia onde ele estava ou conseguia se comunicar. Só depois que Byrd publicou seu diário, foi possível entender o que ocorreu durante essas 3 horas. O giroscópio da aeronave oscilava continuamente. Byrd encontrou algo que não podia explicar. A Antártica é um dos lugares mais frios da Terra, mas Byrd relatou áreas quentes e verdes, com vegetação que não deveria existir. Para piorar, ele não conseguia mais ver o sol, o que era crítico para a navegação. O sistema de navegação dependia do sol, e agora a luz parecia diferente. Enquanto voava, ele avistou o que parecia ser um grande animal abaixo, inicialmente confundido com um elefante, mas logo identificou como um mamífero desconhecido. Ainda assim, lá estava. Byrd desceu a altitude para 1000 metros
e utilizou binóculos para confirmar o animal. Estava confirmado. Definitivamente é um animal, como um mamífero. Reporte isso à base. Ele tentou ativar o rádio, mas o equipamento não funcionava. E foi então que ele viu algo inacreditável. À frente parecia haver uma cidade. Isso era impossível. O avião parecia lento e estranho. Os controles não respondiam. Meu Deus! A partir do nosso ponto de observação, as asas de Starbird tinham uma forma estranha. Elas se fechavam rapidamente ao lado da aeronave. Eram em formato de disco e possuíam uma qualidade brilhante. Estavam próximas o suficiente para ver as marcações. Um tipo de suástica. Isso era fantástico. Agora não sabemos exatamente o que ele viu. Foi um alienígena? Uma civilização antiga? Ou seriam, na verdade, os arianos que os alemães estavam procurando? O rádio de Starbird finalmente começou a funcionar, e uma voz falou em inglês com um forte sotaque nórdico ou alemão. A voz dizia que o piloto seria ajudado a chegar ao seu destino e que não precisava se preocupar, pois estava em boas mãos. Isso ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Então ouvir alguém com sotaque alemão lhe pedindo confiança era como confiar no diabo em busca de uma bênção. Starbird não podia fugir. Os motores do avião haviam parado e pareciam sob controle estranho. Ainda assim, ele conseguiu pousar com segurança, sozinho. Vários homens se aproximavam do avião. Eram altos com cabelos brancos. À distância, havia uma cidade brilhante, pulsando com luzes amarelas. Não havia sinais de armas por parte deles. Uma voz então pediu o nome do piloto para abrir a porta de carga e ele concordou. Starbird foi retirado do avião e colocado em uma pequena plataforma sem rodas, entrando na cidade. Ele ficou atônito com o que viu. Uma cidade construída com materiais cristalinos, extremamente bela. Foi levado a um grande prédio, onde conheceu o mestre. O mestre era um homem com traços delicados, mas que transmitia anos de coragem em seu rosto. Estava sentado em uma longa mesa e fez sinal para que Starbird se sentasse. Depois de acomodado, colocou os dedos juntos e sorriu, revelando: "Nós permitimos sua entrada porque você possui caráter nobre e é bem conhecido no mundo da superfície, Admiral." Starbird respirou fundo. O mestre continuou sorrindo. "Você está no domínio de Ariadne, o mundo interno da Terra." Starbird estava chocado. Se o que o mestre dizia era verdade, tudo o que conhecemos sobre a Terra e o universo estava errado. Vale a pena explicar por que isso é impressionante. Existe a teoria da Terra Oca, que sugere a existência de aberturas nos polos e um interior habitável. Em 1690, o astrônomo inglês Edmund Halley sugeriu à Sociedade Imperial de Londres que a Terra era formada por células esféricas distribuídas em torno de um corpo central e que o espaço entre elas poderia suportar vida. No século XIX, o oficial americano John Clive Sims acrescentou que essas esferas poderiam ser acessadas através de aberturas nos polos norte e sul. Alguns crentes afirmam que esse lugar abriga alienígenas, vikings, culturas antigas e até nazistas tentando escapar dos aliados. Também acreditam que Adão e Eva foram banidos do interior da Terra para a superfície e que as tribos perdidas de Israel migraram da superfície para o interior. Segundo Bird, se isso for verdade, todos nós vivemos uma mentira. O mestre explicou a Bird que a razão de interceptar seu avião não era causar dano, mas transmitir uma mensagem. Bird era respeitado na superfície e sua opinião tinha peso. O mestre disse que a missão era avisar sobre os perigos da guerra, como as bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, algo que os preocupava imensamente. O mundo jamais havia visto algo assim, e eles precisaram arriscar a exposição para investigar. Curiosamente, durante aquele período, o número de avistamentos de UFOs aumentou, especialmente próximo a plantas nucleares que poderiam ser usadas em guerras, como se os eventos estivessem ligados a testes nucleares ou sabotagens, como no caso do avião Solway Firth. Embora pareça estranho, é curioso que não tenha ocorrido uma guerra mundial nesse período. Não que desejemos isso. Amamos a paz. Mas considerando a tendência da humanidade à divisão, talvez devêssemos nossa sobrevivência a essas pessoas. O mestre continuou explicando que eles precisaram intervir
porque a humanidade havia alcançado um ponto perigoso, tentando manipular poderes que não deveria. Mensagens foram enviadas pelos emissários deles aos líderes do mundo, mas sem sucesso. Nossa raça avançou ao ponto de não poder se redimir sozinha, pois existem pessoas capazes de destruir seu próprio mundo, em vez de controlar seus poderes, como eles sabem. Os tempos escuros que virão para sua raça cobrirão a terra como um pó, mas acredito que algumas de suas raças sobreviverão à tempestade. Além disso, não posso dizer mais. Nós vemos à distância um novo mundo surgindo das ruínas de sua raça, procurando por seus perdidos e tesouros lendários. Eles estarão aqui, meu filho, seguros sob nossa proteção. Quando esse tempo chegar, voltaremos para ajudar a reviver sua cultura e sua raça. Talvez, para então, você tenha aprendido a futilidade da guerra e seus conflitos. E após esse período, certos conhecimentos de sua cultura e ciência serão devolvidos à sua raça para começar novamente. Você, meu filho, deve retornar ao mundo da superfície com essa mensagem. Depois de receber a mensagem completa, Bird foi escoltado para fora da sala e logo retornou ao seu avião, sendo conduzido para fora da cidade de Cristal. Assim que deixaram a cidade, uma mensagem de rádio chegou. Estamos liberando você agora, Admiral. Seus controles estão livres. Saia, Vitorsen. E foi assim que aconteceu. Bird estava confuso sobre tudo que tinha vivido, mas finalmente seu rádio funcionava e a nave pôde alcançá-lo. No dia 11 de março de 1947, após a expedição ter sido interrompida, Bird participou de uma reunião de trabalho no Pentágono, onde relatou tudo o que viu e a mensagem que recebeu. Depois desse debriefing, o Admiral Bird foi detido por 6 horas e 39 minutos, sendo interrogado por forças de segurança e por uma equipe médica. Ele foi colocado sob controle rigoroso e ordenado a permanecer em silêncio sobre tudo o que viu ou ouviu na Cidade de Cristal, sendo lembrado de que, como militar, deveria obedecer às ordens. O plano funcionou. Bird raramente concedeu entrevistas após a Operação High Jump, sempre tomando cuidado com o que dizia. Porém, ele continuava escrevendo em seu diário, sendo assim o último a rir depois da sua morte. Quando Bird retornou ao Chile, primeiro ponto de chegada da expedição, foi entrevistado por um jornalista chileno. Nessa entrevista, falou sobre como os Estados Unidos poderiam enfrentar um inimigo capaz de atravessar o continente de costa a costa. Isso soou estranho, e muitos perguntavam o que ele queria dizer. Depois que seu diário foi divulgado, surgiram especulações de que ele se referia à civilização que conheceu na Costa Sul. O assunto se complicou ainda mais com o suicídio do secretário de Defesa James Forrestal, que, de acordo com os relatórios oficiais, caiu de uma janela de hospital psiquiátrico em Maryland, logo após a Operação High Jump. Antes de sua morte, Forrestal defendia a existência de alienígenas e pretendia informar o público americano sobre isso, mas foi desacreditado, internado e acabou morto. O único homem que conhecia detalhes da High Jump e planejava revelar algo foi eliminado. Caso fechado. Como sempre, existem críticos que questionam relatos como este. Por exemplo, alegam que mal funcionamentos de equipamentos atribuídos a alienígenas foram, na verdade, causados pelo frio extremo. Foi por isso que a Operação High Jump foi criada, para testar a resistência dos equipamentos ao clima antártico. Além disso, quando Bird mencionou ataques do submarino de costa a costa, referia-se a ataques alemães do sul para o norte, e não necessariamente a alienígenas. Jornalistas têm o talento de transformar relatos simples em histórias extravagantes para vender livros. O crítico mais importante, no entanto, era que a suposta diária de Bird não existia. Ela nunca foi escrita por ele. Assim como se discutiu que Bird foi o primeiro homem a chegar ao Polo Sul, título que ele manteve por anos até sua morte. Mais tarde descobriu-se que ele não foi o primeiro. No entanto, algo curioso ocorre. Quase todos os países do mundo, que normalmente entram em conflito por pequenos problemas, decidiram se unir e viver em paz quando se trata da Antártica. Isso resultou no Tratado da Antártica, assinado nos anos 1960, que estabeleceu regras para o continente. Pouco se sabe sobre a Antártica. É protegida por segredos políticos. Somente cientistas ou pessoas autorizadas podem visitá-la.
O continente está fora dos limites gerais. Existem algumas empresas que oferecem excursões caras, mas apenas pessoas ligadas a agências de inteligência podem participar, o que significa que o que é mostrado já é filtrado. É estranho que o Tratado da Antártica funcione tão bem. Ele foi criado para proteger regras e o meio ambiente, mas é incomum que qualquer pessoa não autorizada possa visitá-lo. Nas últimas décadas, ocorreram acontecimentos estranhos, incluindo avistamentos de UFOs saindo do oceano naquela região. Mesmo que a diária de Byrd seja falsa, ela levanta questões. Ele esteve desaparecido por 3 horas. Onde estava nesse período em que ninguém conseguia contatá-lo? Como permaneceu em voo por tanto tempo sem reabastecimento? A misteriosa morte do secretário de Defesa e do próprio filho de Byrd tornam o caso ainda mais intrigante. O filho de Byrd foi encontrado em um armazém abandonado em Baltimore, poucos dias antes da divulgação da suposta diária. O relatório oficial afirmou que ele morreu de desnutrição e desidratação. Pergunto: como o filho de uma família famosa de Massachusetts morre assim? Se tudo isso é coincidência, trata-se de uma coincidência inacreditável, não acha?